tópicos dessa semana foram os modelos atômicos, né? Então, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, e no final também a gente discutiu um pouco a hipótese de de Broglie. Então, os problemas que eu separei são mais ou menos sobre esses tópicos, tá? Então, é meio que para ajudar a gente a reforçar alguns dos resultados que a gente obteve, tá? Então, alguns são problemas numéricos, alguns são algébricos e alguns são exemplozinhos interessantes, tá? Então, o primeiro problema, só para a gente começar, relembrando alguns conceitos, me diz o seguinte. É um elétron de 3 elétron-volts de energia, então é bom a gente acostumar com essa unidade de elétron-volts, porque nessa escala microscópica é a unidade natural, tá? Então, de fato, a gente vai estar usando, é muito mais conveniente usar elétron-volts do que joules. A conversão de um para outro é simplesmente a carga do elétron, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, isso aqui, em termos de joules, é algo muito, muito pequeno, mas são as escalas de energia microscópicas, tá? Então, a ideia é um elétron com 3 elétron-volts é capturado por um núcleo do átomo de hélio, tá? Então, o átomo de hélio, a gente lembra, tem uma carga positiva igual a 2, certo? Então, tem dois prótons aqui no núcleo, e ele estava, então, sozinho, não tinha elétron nenhum, e aí tinha um elétron livre aqui, e aí ele é capturado por esse núcleo de hélio, tá? E aí ele passa a orbitar o núcleo de hélio. E nesse processo é emitido um fóton de 2.400 angstroms, né? Então, quando a gente fala esse linguajar, né, um fóton de 2.400 angstroms, angstroms é uma medida de comprimento. Então, a gente sabe que eu estou falando do comprimento de onda desse fóton, né? Se eu falasse hertz, eu saberia que eu estou falando da frequência desse fóton, né? E aí a pergunta é, para qual nível de energia o elétron foi capturado? Certo? Então, quando eu estou falando de níveis de energia, eu estou pensando no modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr me diz que eu tenho aquelas órbitas estáveis que são discretas, tá? Então, cada órbita dessa está associada a uma energia, então a gente diz que essas órbitas discretas possuem níveis de energia, né? Então, a pergunta é essa daqui, né? A qual energia o elétron foi capturado? Tá? Qual nível de energia o elétron foi capturado? Então, o problema é relativamente simples, a gente só tem que pensar um pouco, né, no que está acontecendo aqui, tá? Então, inicialmente a gente tem um elétron livre, a energia inicial desse elétron, certo? Então, essa energia inicial é a que foi dada no problema, então vou chamar de um EI, que é 3 elétrons-volts. Tá? A energia final desse elétron, ele está em uma dessas órbitas, certo? Então, eu sei, pelo modelo de Bohr, como é que são esses níveis de energia, né? Então, a gente tem que aplicar diretamente aqui os resultados do modelo de Bohr, tá? Aqui tem uma observaçãozinha, porque a gente está usando um núcleo de hélio, e o núcleo de hélio tem número atômico 2, então, as energias desse átomo, que tem um Z igual a 2, tá? Elas vão ser dadas por menos Z quadrado E0 sobre N ao quadrado. Tá? Onde N ao quadrado é justamente o número que enumera, né, os meus níveis de energia. Então, N igual a 1 é o menor nível, 2 é o próximo e assim por diante. Então, nesse caso, o meu Z é 2, então isso aqui vai dar 4 E0 sobre N quadrado, e E0 é uma constante que a gente determinou em função de H cortado, carga do elétron e assim por diante, que é bom a gente lembrar disso daqui, é 13,6 elétron-volts. Tá? Então, o meu problema é um problema tipicamente de conservação de energia. Eu saí de um estado de elétron livre com essa energia e fui para um estado que a gente chama de estado ligado, onde o elétron está preso a esse núcleo com essa energia aqui. E eu quero saber quem é o N ao quadrado, né?
Só que no meio do caminho, né, eu emiti, né, ou esse processo emitiu um fóton com esse comprimento de onda. Tá? Então, no meu estado final, eu vou ter também um fóton. A gente lembra que a relação entre a energia e a frequência do fóton é Hν, aquela relação proposta por Einstein. Tá? E para um fóton, né, que se propaga a velocidade da luz, isso daqui vai ser Hc sobre lambda. Tá? Então, a frequência está relacionada com o comprimento de onda com C sobre lambda. Tá? Então, a energia final do meu processo é a energia do elétron mais a energia do fóton, e a energia inicial é essa daqui. Tá? Deixa eu apagar esse E0 aqui para a gente não pensar que isso é a energia final, inicial. Tá? Então, por conservação de energia, eu posso igualar essas coisas, certo? Então, a energia inicial tem que ser igual à energia final total, que vai ser a energia do elétron, mais a energia do fóton. Tá? E aí, só uma observação aqui, né? Um elétron livre com uma certa velocidade, então, para ficar mais preciso, eu deveria dizer que ele tem uma certa velocidade aqui. Ele só tem energia cinética, por isso que a energia dele é positiva. Quando o elétron está preso ao núcleo, a gente viu que a energia, na verdade, é negativa, porque a contribuição da energia potencial é negativa. Tá? E isso domina a energia total do elétron. Tá? Então, não tem problema nenhum, a gente sai de uma energia positiva e vai para uma negativa aqui. Então, essa é a equação básica que a gente tem que trabalhar agora para conseguir encontrar quem é esse n ao quadrado. Né? A lógica é, a gente sabe quem é a energia inicial, a gente sabe qual é a energia do fóton, porque foi dado esse comprimento de onda aqui. Né? Se eu fizer essa conta, isso vai me dar aproximadamente 5,16 elétron-volts. Né? Então, estou usando aqui lambda como 2.400 angstroms, que é o que foi dado no enunciado. Então, eu sei a energia inicial, eu sei parte da energia final, portanto, eu consigo descobrir quanto que vale essa energia aqui e, portanto, quanto que vale o N. Né? O detalhe aqui é que a gente tem que lembrar, né, que a energia final é dada pelo espectro de Bohr com Z igual a 2. Então, esse 4 aqui vem justamente desse número atômico Z igual a 2 aqui. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, se quiserem abrir o microfone, o chat eu vou tentar lembrar de olhar, mas nem sempre eu lembro. Professor, Oi. só uma dúvida. Você vai disponibilizar esse documento depois? É que eu perdi o comecinho da aula e eu não consegui anotar. Vou. Na verdade, eu estou gravando essa aula, eu vou colocar a aula no Moodle, mas se vocês quiserem, eu posso colocar só o PDF também. Tá, obrigada. Tá bom? Uhum. Então, alguém perguntou, né? A energia do elétron é dada por Z ao quadrado sobre 2. Né? Na verdade, a energia, eu vou aproveitar, está até aberto aqui, né? A energia do modelo de Bohr, quando a gente fez todas aquelas contas, certo? Que vale a pena vocês sentarem e fazerem também, tá? A gente chegou que a energia dos níveis de... Os níveis de energia do modelo atômico de Bohr, aparece esse Z quadrado aqui, e esse Z era o número atômico do núcleo. Né? Então, rapidamente, como é que a gente chegou nessa energia? Né? A gente assumiu aquele modelinho onde o meu elétron está preso ao núcleo por uma força elétrica, e essa força elétrica ela é proporcional ao produto das cargas. Né? Então, é carga do elétron vezes carga do núcleo. Tá? Então, a carga do núcleo entra justamente nessa força elétrica. É aí que aparece esse Z. E aí, quando a gente vai fazendo todas essas contas, a gente vê que, enfim, esse Z vai aparecendo nos resultados, né? A gente iguala a força elétrica, a força centrípeta, e vai desenvolvendo tudo isso, a gente vê que essas energias, no final das contas, elas ficam proporcionais a Z quadrado. Tá? Então, é daí que vem esse Z quadrado nessa expressão que eu incluí aqui. Tá? Então,
é bom a gente, né, lembrar, né, a gente tem um monte de expressões aqui com relação ao modelo de Bohr. Tem duas que são as mais importantes, tá? A mais importante de todas é o espectro de energia, tá? Que é lembrar que ele vai basicamente com 1 sobre n ao quadrado. Isso é realmente algo que vale a pena a gente ter em mente. Uma outra relação importante é com relação ao raio, né? Lembrar que o raio vai com n ao quadrado vezes uma constante, dividido por esse número atômico também, onde essa constante, enfim, depende só dessas constantes físicas, certo? Que é da ordem de meio Angstrom. Tá? Então, são duas relações que são úteis da gente ter em mente, mas também, enfim, a gente pode fazer um resuminho com as relações principais e sempre olhar para elas quando for necessário, né? Tudo isso daqui, né, só para a gente não achar que eu tenho que ficar memorizando, ou então escrevendo um monte de equações, né, tudo isso daqui sai de duas únicas coisas. Certo? Todo modelo de Bohr ele sai do fato da gente assumir que essa força elétrica é a força centrípeta, que mantém esse movimento circular. Isso já estava presente no modelo de Rutherford. Então, esse é o fato principal. E saber, obviamente, como é que eu escrevo a força elétrica, né? Produto das cargas sobre distância ao quadrado, vezes aquela constante K, ou 1 sobre 4πε0. E o outro fato principal é quantização do momento angular, que foi a hipótese de Bohr que me leva a essas órbitas discretas. Tá? Então, esses são os dois pilares do modelo de Bohr. Tá? Força elétrica é a minha força centrípeta de um movimento circular uniforme e o momento angular é quantizado. Tá? Todas as outras equações, todas as relações saem desses dois fatos. Tá? Então, em particular, essas energias saem, né, da quantização do momento angular mais força elétrica sendo a força centrípeta. E como eu falei para vocês, na força elétrica aparece o produto das cargas, que é onde aparece a carga do núcleo, né, que a gente escreve como Z vezes a carga do elétron, um múltiplo da carga do elétron. Tá? Então, a gente chega nessas relações aqui. Mais alguma dúvida? Antes de eu continuar? Não? Tudo bem. Então, a ideia agora é só usar a conservação de energia. A energia total inicial é igual à energia total final. Tá? Então, se eu faço isso, né, eu sei que a energia final vai ser a energia inicial do elétron menos a energia do fóton. Eu já calculei, eu tenho esses dois números, né? A energia inicial do elétron é 3,0 elétron-volts e do fóton é aproximadamente, deixa eu ver se eu não, isso mesmo, 5,16 elétron-volts, certo? E aí, por um instante, foi até a minha confusão, eu falei, nossa, o fóton tem mais energia do que o elétron, né? Inicial, como é que isso é possível? É porque, na verdade, o estado final tem uma energia negativa. Né? Então, mesmo que eu coloque um elétron parado próximo do núcleo de hélio, quando ele se liga com o núcleo de hélio, ele emite energia, certo? Porque ele acaba num estado de energia negativa. Então, não tem nada errado aqui. Então, essa diferença dá aproximadamente menos 2,17 elétron-volts. E eu sei que isso tem que ser igual à energia final, que eu sei que é dado por essa expressão aqui. E eu quero descobrir justamente quem é esse N. O E0 eu lembro que é 13,6 elétron-volts. Isso também vem do modelo de Bohr. E aí é só resolver isso daqui para o N. Tá? Se a gente fizer isso, a gente encontra que N ao quadrado é aproximadamente 25, então N é igual a 5. Ou seja, o meu elétron ele foi capturado e ele acabou numa órbita que tem N igual a 5, ou seja, a quinta órbita possível de dentro para fora. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Então, então qual que é a ideia geral, né, do problema? Certo? Começa com um elétron livre e ele acaba sendo capturado por esse núcleo e agora ele está circulando o núcleo. Certo?
Então, eu vou assumir o modelo de Bohr para esse núcleo, é um átomo com um único elétron, então o modelo de Bohr não tem problema nenhum a gente aplicar ele. E o modelo de Bohr me diz quais são as energias possíveis para esse elétron. Ele não pode estar em qualquer energia, só em certas energias. Tá? As energias possíveis são essas daqui. E o enunciado me diz que nesse processo foi emitido um fóton com um determinado comprimento de onda que eu sei converter em energia. Então eu sei qual foi a energia do fóton. 5,16 elétron-volts. Tá? Então a questão é a seguinte, dada a energia inicial e a energia do fóton, qual deve ser a energia desse elétron? E aí para fazer essa conta é simplesmente conservação de energia, isso aqui que a gente fez. Tá? Então quando a gente fez energia inicial igual a energia total final, que inclui a energia do fóton, mais a energia do elétron preso aqui no núcleo. Tá? Então, quando eu calculo essa energia, eu sei que a energia do elétron é menos 2,17 elétron-volts. E aí a questão é, isso corresponde a qual nível de energia? Que órbita que esse elétron está? Tá? Então, se eu faço isso, eu chego no nível de energia N igual a 5. Né? Eu sei que as energias possíveis para o meu elétron são dadas pelo modelo de Bohr, que são essas daqui, onde esse N tem que ser algum número inteiro. Tá? Se eu resolvo essa equação, eu chego que N ao quadrado é 25 e, portanto, N é igual a 5. Ficou claro? Mais alguma dúvida? Ok. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Estão claras as ideias aqui? Tem algumas... Pode falar. Professor, se fosse ao contrário, ele pedisse para eu calcular a energia inicial, eu usaria a mesma fórmula, certo? É a mesma ideia, né? Conservação de energia. Eu tenho a energia total final, né? Eu precisaria saber qual é, né? O enunciado teria que te dar qual é a energia do elétron, ou qual é o nível de energia que ele está, porque se eu sei qual é o nível de energia, qual é o N, eu sei calcular qual é a energia dele. Então, eu precisaria saber qual é a energia desse elétron, qual é a energia do fóton. Se eu somo as duas, eu vou ter a energia do elétron inicial. Era essa a sua pergunta? Obrigada. Isso Tá. mesmo. A única diferença é que, né, daqui para cá, né, um elétron livre, ele pode ter qualquer energia positiva, porque ele, né, só tem energia cinética, não tem nenhuma força atuando nele, ele está livre. Tá? Então, quando eu venho daqui para cá, essa energia pode ser qualquer uma, desde que seja positiva. Tá? Quando eu venho daqui para cá, esse elétron ele não pode ter qualquer energia, porque ele está preso no átomo, então ele tem que obedecer àquela quantização do Bohr. Então ele tem que estar em uma dessas energias discretas. Tá? Mais alguma dúvida, comentário aqui? Não? Ok. Então vamos para o segundo problema, certo? Que esse problema exige que a gente revisite novamente o modelo clássico. Então, é para a gente praticar um pouco essas... Né, da onde que vem? Eu não quero só que a gente... A ideia não é que a gente memorize quais são essas fórmulas, né, como é que é a energia, claro, como é que é o raio. Claro que é útil a gente saber algumas delas, mas é mais importante que a gente entenda de onde elas vêm. Né? E como eu falei para vocês, só tem dois conceitos principais, que é a hipótese de quantização do Bohr e o modelo de Rutherford, que é um modelo de movimento circular uniforme que todos vocês têm que conseguir trabalhar sem dificuldades. Tá? A gente até gastou uma aula discutindo isso para de fato, vocês terem os conceitos enfim, recentes na cabeça de vocês. Tá? Então, esse probleminha é, de novo, considerando o átomo de hidrogênio. Tá? Por que o tempo inteiro a gente fala átomo de hidrogênio, átomo de hidrogênio? Porque é o átomo mais simples. É o átomo que só tem um próton e um elétron. Tá? Se eu vou para um átomo mais complicado, por exemplo, um átomo de hélio, né? Não igual ao do problema anterior, porque o problema anterior ele tinha um átomo de hélio com um único elétron, né? Ou seja, era um átomo de hélio ionizado. Um átomo de hélio neutro ele vai ter 2 elétrons.
E aí o que acontece? Aí as coisas se complicam enormemente, porque eu tenho, se a gente quiser pensar, né, a força de atração entre o elétron e o núcleo, que também, em princípio, pode manter o meu elétron girando, mas agora eu tenho um segundo elétron que vai repelir o primeiro, que é uma força de repulsão elétrica também. Então fica muito mais complicado o sistema. É muito mais difícil a gente descrever. Se a gente ignorar essa interação elétron-elétron, a gente não tem bons resultados, certo? Por isso que o modelo de Bohr a gente não pode aplicar diretamente para esses átomos mais complicados, porque tem essa interação elétron-elétron que a gente teria que considerar, né? Por isso que a gente insiste sempre em átomo de hidrogênio, ou então átomos que tenham um único elétron. Tá? Então vamos lá, de novo, modelos do átomo de hidrogênio, e primeiro ele pede para, usando o modelo de Rutherford, mostrar que a frequência clássica de revolução do elétron no átomo de hidrogênio é dada por essa expressão horripilante aqui, certo? Onde R é o raio da órbita. Tá? Massa, que é a massa do elétron, M é a massa do elétron, E é a carga do elétron, e K é aquela constante 1 sobre 4πε0 que aparece na força elétrica. Tá? Então vamos tentar fazer esse cálculo. Esse é um cálculo efetivamente de movimento circular uniforme. A única peculiaridade desse cálculo é que a força centrípeta não é uma força qualquer, mas é exatamente a força elétrica. Tá? E a gente lembra do movimento circular uniforme que essa força centrípeta tem que ser igual à massa da partícula vezes velocidade ao quadrado dividido por R. Tá? Onde esse V, né, eu vou escrever tudo em módulo aqui, V é o módulo da velocidade, que no movimento circular uniforme é constante. Tá? Então, é isso que eu tenho que fazer. Tá? Resolver isso daqui. Então, né, eu sei que essa frequência, que frequência é essa de revolução, né? Quantas voltas o elétron dá por segundo, isso obviamente vai depender da velocidade do elétron. Então vamos tentar primeiro achar qual é a velocidade do elétron. Tá? Então, eu sei que a força elétrica que está atuando aqui, entre o elétron e o núcleo, aqui é um único próton, então a carga é igualzinha à carga do elétron, exceto pelo sinal. Certo? Então, a força elétrica aqui vai ser aquela constante K, o produto das cargas, que vai ser Q ao quadrado, sobre a distância entre as duas cargas, que é o raio dessa órbita. E, de novo, eu estou escrevendo tudo aqui em módulo. Tá? Então, tudo aqui é positivo. E isso aqui tem que ser igual a mv quadrado sobre R. Já vi que tem um errinho aqui, né? A força elétrica é 1 sobre distância ao quadrado, então é 1 sobre R ao quadrado. Tá? E aí o que eu vou fazer é calcular quanto que vale essa velocidade. Né? Por que eu quero calcular a velocidade? Porque isso vai me permitir calcular a frequência. Né? Então, se eu calculo essa velocidade aqui, né, é simplesmente passar o R para lá, tirar a raiz, isso aqui vai dar K Q ao quadrado sobre MR. Tá? Então, essa é a velocidade com que o elétron está orbitando essa trajetória, nessa órbita. E aí a frequência, a gente discutiu isso em aula, ela é dada simplesmente pela velocidade dividido pelo perímetro. Ou se eu quiser também, uma outra maneira de chegar nesse resultado é lembrar que a frequência é o inverso do período, e o período é quanto tempo o elétron leva para dar uma volta. Então, seria o perímetro dividido pela velocidade. O inverso dá isso daqui. Então, se eu jogo a expressão que eu encontrei para velocidade aqui, eu chego no resultado que o enunciado pede para a gente chegar, que é isso daqui, sobre 2π r a 3 meios. Né? Tem uma raiz de r aqui, vezes esse r, dá r a 3 meios. Tudo bem? Então, esse aqui é qual a frequência de revolução desse elétron se ele estiver numa órbita de raio R. E no modelo de Rutherford, esse R pode ser qualquer, ele não precisa ser discreto. Né? Ele pode ser qualquer R. Se eu tenho R, eu sei qual é a frequência. Alguma dúvida até aqui?
Então, de novo, só para reforçar, né, o que eu preciso, né, o pilar básico que eu preciso é isso daqui, certo? É lembrar do movimento circular uniforme, que o movimento circular uniforme ele tem essa relação entre a força centrípeta e a velocidade, né? Na verdade, isso daqui dá para mostrar é a aceleração centrípeta, então isso aqui é força vezes igual a massa vezes aceleração. E aí, no caso do modelo atômico, o fator especial é que essa força é a força elétrica entre as duas cargas, tá? Que eu sei calcular também, tá? Justamente, somente aplicando a força eletrostática. Bem? E a partir disso a gente consegue tirar todos os resultados que a gente precisa. Então, no item B, ele agora pede para a gente usar o modelo de Bohr. Então, vamos considerar o modelo de Bohr. A grande diferença é que o momento angular aqui é quantizado, certo? E os níveis de energia são quantizados, portanto. Então, ele pede para calcular a frequência agora da radiação emitida quando o elétron faz uma transição do orbital. Orbital aqui quer dizer também nível de energia, então é só um pouco de nomenclatura, né? Não esqueçam orbital, vocês podem pensar em nível de energia, tá? Então, do nível de energia N mais 1 para o nível N, tá? Então, imagina que eu estou um elétron no nível de energia lá em cima, no nível N mais 1, e ele decai um nível, né? Quando ele decai, ele emite um fóton, ele quer saber qual é a frequência desse fóton, tá? Então, é um probleminha clássico também, simples de ser resolvido, certo? Então, o que eu sei, né? No modelo de Bohr, eu tenho os níveis de energia discretizados. Se eu estou no nível N, o meu nível de energia vai ser esse daqui, né? Então, quando eu faço a transição do N para o N mais 1, eu emito um fóton. E a energia desse fóton vai ser justamente a diferença de energia entre esses níveis, tá? Então, vai ser a minha energia inicial menos a final. A energia inicial era a energia do nível N mais 1, e a energia final do elétron é a energia no nível N. Tá? E eu sei que a energia de um fóton está relacionada à sua frequência por aquela relação H-Ni gama, tá? Onde Ni é a frequência do fóton, da radiação emitida, tá? Então, para eu calcular essa frequência, tudo que eu tenho que fazer é calcular essa diferença de energia e dividir pela constante de Planck, tá? Então, essa diferença de energia, né, eu sei qual é a energia para um certo valor de N, né? Então, por exemplo, para N mais 1, a minha energia vai ser menos E0 sobre N mais 1 ao quadrado. E para o nível N vai ser E0 sobre N, né? Na verdade, menos E0 sobre N. Então, o menos E0 com esse menos aqui vai me dar um mais E0 sobre N ao quadrado. Então, a frequência emitida do fóton vai ser simplesmente E0 sobre H, 1 sobre N ao quadrado, menos 1 sobre N mais 1 ao quadrado. Então, esse é um daqueles probleminhas clássicos, onde eu tenho a transição de um nível para outro, emito um fóton, quero saber qual é a frequência do fóton, né? Posso fazer o contrário, né? Eu absorvo um fóton, saio de um nível mais baixo para um nível mais alto, calculo quais são os níveis de energia, qual é a energia do fóton necessária para fazer a transição e assim por diante. Então, dúvidas aqui? Não? Ok. Então, voltando para o enunciado, essa é a parte que tem um pouco mais de novidade, ou que talvez seja um pouco mais interessante, é o seguinte. Vamos assumir que, né, no item B, a transição foi para um N muito alto, ou seja, o elétron estava numa órbita bem distante do núcleo, uma órbita com nível de energia bem alto. E aí mostrar que, nesse caso, a radiação do fóton é igual à radiação clássica. Tá? Então, por que a gente está misturando essas coisas? Então, vamos só lembrar que um dos problemas do modelo de Rutherford
era que enquanto o elétron rodava aqui, ele emitia radiação. A gente não provei isso para vocês, mas é um resultado do eletromagnetismo, que um elétron em uma órbita circular vai emitir radiação. E aí a gente via que esse elétron ia perdendo energia e aí o átomo colapsava. Tá? E a energia emitida era justamente dada, né, a frequência da radiação emitida era justamente igual à frequência de rotação do elétron. Tá? Então a gente calculou aqui a frequência de rotação clássica. Então eu sei pelo eletromagnetismo que o elétron iria emitir uma radiação com essa mesma frequência. Esse é o modelo clássico. O modelo de Bohr fala: existem certas órbitas especiais onde o elétron não perde energia. Não sei porquê, mas ele não perde energia. Tá? Então, né, para a gente ligar essas duas ideias, a gente vai considerar um caso em que o N é muito grande. Então, o elétron está numa órbita lá no alto, certo? E aí ele vai decair para uma órbita mais baixa. Tá? Então, ele vai emitir um fóton exatamente com essa energia. A única coisa que eu vou querer fazer aqui é achar uma aproximação para isso quando o N for muito grande. Certo? Então, para N muito maior do que 1, tá? O que está entre colchetes aqui, eu posso reescrever da seguinte maneira. Né? Quem souber fazer uma expansão de Taylor, pode fazer uma expansão de Taylor, mas aqui eu vou simplesmente somar essas duas frações, usando o produto dos denominadores. Tá? E aí, aqui em cima, os n quadrados vão se cancelar, eu vou ter 2n mais 1. E aqui embaixo, eu vou ter n ao quadrado, n mais 1. Até agora eu não fiz aproximação nenhuma. Tá? Agora eu faço a aproximação de que esse n é muito grande. Tá? Então, o 2n mais 1 vai ser aproximadamente 2n. E no denominador, né, o n mais 1 vai ser aproximadamente n. Faltou um quadrado. Então, no denominador, eu vou ter aproximadamente n à quarta. Certo? Então, isso aqui me dá 2 sobre n ao cubo. Então, a frequência desse fóton emitido vai ser aproximadamente 2E0 sobre H, 1 sobre n ao cubo. E daí? Bom, para eu relacionar isso com a frequência clássica, tá? Eu lembro, né, de algumas relações do modelo de Bohr, e aqui realmente não tem muito segredo, a gente tem que olhar para essas relações, ver o que a gente consegue usar, que seja útil. Tá? Então, uma delas é que o raio, a gente lembra que o raio é proporcional a n ao quadrado, né? Na verdade é n quadrado vezes A0. Né? E A0 é uma combinação de constantes, né? Que é a constante de Planck ao quadrado, K vezes a massa do elétron vezes a carga do elétron ao quadrado. E a energia, a gente lembra que ela é proporcional a essa constante E0, que é 13,6 elétron-volts, mas que a gente pode escrever como KE quadrado sobre 2R, e tudo isso aqui vai ser KQ ao quadrado sobre 2H cortado ao quadrado vezes N. Certo? Então, usei essa relação, né, para N igual a 1. Certo? Isso aqui é o R com N igual a 1. Então, eu posso manipular essas coisas para isolar esse N aqui e jogar aqui, usar essa expressão de E0 aqui. Então, aqui são só manipulações algébricas. Tá? Se eu fizer essas manipulações, eu chego numa expressão para essa minha frequência, que é justamente KQE ao quadrado sobre M, 1 sobre 2π, R a 3 meios. Então, usei esse resultado aqui e esse resultado aqui.
e joguei essas expressões aqui. É um pouquinho de álgebra, mas a gente consegue reescrever essa frequência dessa maneira aqui. Então, o que isso está me falando? Essa aqui, se a gente comparar com o resultado que a gente tinha calculado no item A, que era simplesmente a frequência clássica de revolução do elétron, eu tenho exatamente o mesmo valor. Então, por que isso é interessante? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, vamos tentar enxergar o que está acontecendo aqui. Esse resultado que a gente obteve para o modelo de Bohr era assumindo que o elétron está fazendo uma transição de uma órbita n mais 1 para uma órbita n e emitindo um fóton. Tá? E essa frequência aqui é justamente a frequência do fóton. Tá? E no caso de Rutherford, a gente tinha simplesmente o caso de um elétron rodando em torno do núcleo e emitindo radiação continuamente. E essa radiação, ela dependia da frequência de revolução do elétron, e a gente via que satisfazia essa mesma relação. Ou seja, se eu tiver um elétron num nível muito alto de energia, ele pode ir emitindo energia, ele pode ir decaindo de nível e emitindo energia. Essa radiação que ele vai emitir vai parecer como se fosse um átomo clássico, como se tivesse fosse realmente aquela relação entre frequência do fóton emitido e do elétron que está girando. Tá? Então, no modelo de Bohr, esse elétron ele pode vir decaindo aqui em níveis de energia, ele vai emitindo radiação, parece com aquele modelo em que o elétron está girando, está emitindo radiação e vai colapsando. Só que no caso do modelo de Bohr, tem um N mínimo, tem um N igual a 1. Certo? Então, o elétron pode ir decaindo, emitindo energia, mas quando ele chegar no N mínimo, ele para. Certo? Então, isso mantém o átomo estável. Ele não vai colapsar, que nem no caso do modelo de Rutherford. Por quê? Porque o postulado de Bohr me diz que eu tenho uma discretização dos níveis de energia e que o menor valor de N é 1. Isso não é muito bem explicado, mas é isso que o postulado de Bohr me diz. Então, isso garante que o meu átomo vai ser estável. Se o elétron começar com uma energia lá em cima, ele vai perdendo, e aí ele parece muito um átomo clássico que está perdendo energia, mas ele chega numa energia mínima. Tudo bem? Dúvidas aqui? Esse é um problema um pouquinho mais complicado, exige um pouco de álgebra. Mas também permite que a gente revisite esses modelos e faça essas contas. É importante vocês fazerem essas contas para vocês entenderem de fato o que está acontecendo. Se vocês só veem eu na aula lá escrevendo os resultados, não é a mesma coisa de vocês sentarem e tentarem fazer.